Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre a tradução da Vulgata, né? Como se deu, como se originou e a sua importância nas traduções bíblicas de hoje, né? Hoje eu vou apresentar essa aqui, ó, que é uma Bíblia Sacra, tá? Ela provavelmente é do ano 1825. É uma Sixte Clementes, né? Sixte V e Clemente VIII, do Papa Sisto e Papa Clemente. Eu cheguei a esse ano por causa da editora dela, que faliu por volta de 1852, e ela produziu um Novo Testamento dessa Bíblia por volta de 1814, já que ela surgiu por volta de 1810, 1812, 2 anos depois fez o Novo Testamento e aí alguns anos depois o Antigo, né? A Bíblia completa. É uma Bíblia bem interessante essa aqui, tá? Então, vou relatar um pouco da história da Vulgata, para que vocês entendam, e vou apresentar alguns textos aqui nessa, tá? Para que vocês possam conhecer melhor. Por volta do ano 525, o padre Jerônimo, né? São Jerônimo, fez a tradução da Bíblia, o Antigo Testamento grego, tá? Estou enfatizando o grego porque eles tinham acesso à Septuaginta, tá? Ele pegou a Septuaginta e pegou os livros que foram escolhidos no ano 300, por volta do ano 300, né? No Concílio de Nicéia, e traduziu do latim, do grego para o latim, o Antigo e o Novo Testamento, tá? E com essa tradução, ele cometeu ali alguns erros, tal, né, que foram traduzidos. Inclusive, criou algumas doutrinas que hoje as pessoas acreditam piamente, como a doutrina de Lúcifer, né, sendo o nome de Satanás, que no texto hebraico não consta esse nome, tá? Nas Bíblias originais, nem mesmo no texto grego consta esse nome. E se não me engano, tá lá em Isaías 14:12, né? Vou só conferir aqui, ó. Isaías 14. Diz assim: Como caíste do céu, essa aqui é uma versão Almeida Corrigida Fiel. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, que tu que debilitavas as nações. E também tem o texto de Apocalipse 22, né? Deixa eu ver aqui. Estrela. Aqui, ó. 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Né? Então, o que aconteceu? Tanto lá em Isaías 14:12 como aqui em Apocalipse 22:16, São Jerônimo tinha traduzido como o mesmo termo. E quando levou para a avaliação dessa Bíblia, né, o Papa, né, o Bispo de Roma, não ficou muito contente que o nome de Satanás, aqui, né, em 14:12, seja o mesmo nome pelo qual o Salvador é conhecido, né? E aí ele pediu uma correção. Então, Lucifer significa estrela da manhã, né? E em latim existem duas expressões para isso, estrela da manhã, que são Lucifer, que é portador da luz, e Stella esplêndida matutina,
que ficou aqui em Apocalipse. Então houve essa troca e criou-se a teoria de que o nome de Satanás seja Lúcifer, né? Vamos abrir aqui, ó, em Isaías, né? Opa, passou aqui. Isaías, vou voltar aqui alguns capítulos. 22. Mais uma página para cá. Olha só, como está aqui em latim. Estou utilizando lupa porque a letra é muito miúda. Diz assim: Commodicet disti de cello Lucifer, qui mane oriebaris corruist in terram, qui vulnerabas gentes. Agora vamos lá em Apocalipse 22, né? Como essa aqui é uma Bíblia simples, ela não possui recursos, o 22 é literalmente a última página aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Ego Jesus Cristo, Angelo, né? Testificati vobis in celis, stella splendida et matutina, né? Ego sum radix et genus David, stella splendida et matutina. Ou seja, eles trocaram o termo Lúcifer aqui no coisa, né? Essa Bíblia latina, ela é fascinante, tá? Podem ver aqui, ó. É uma Bíblia... A Bíblia em latim, ela é feita para fazer as traduções, né, de outras Bíblias. Inclusive a Ave Maria é traduzida de uma Bíblia dessa, né? Porque se você for olhar Apocalipse 1:10, né, diz assim, ó: Fui in spiritu in dominica diem, et audivi post me vocem magnam tamquam tube dicentes. Ou seja, ele coloca aqui o termo dominica dia, que seria domingo. Por isso que na Bíblia Ave Maria traduz esse texto como fui num domingo arrebatado. Porque o termo dia do Senhor, né, correto, daria a ideia de um dia de angústia, né, como cita lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dia do Senhor é o dia da ira do Criador. Já alguns traduzem o dia do Senhor nesse trecho como sábado ou domingo, levando a um dia literal, o que não cabe nesse contexto, né? Então, assim, a importância da Bíblia em latim é que ela procura trazer, né, um texto sagrado voltado para quem conhece o latim, né, e para quem quer uma tradução mais simples. O termo Vulgata, né, pode reparar aqui, ó, Vulgate Editiones, significa edição popular, onde Vulgata em latim dá a ideia de popular. Então, é uma edição em uma linguagem simples, né? Como o português, né, seria o equivalente a NTLH, mais ou menos assim, para ser uma edição em linguagem popular, a linguagem do povão. A Bíblia Latina, essa aqui do Sisto e Clemente, foi traduzida a primeira vez em 1512, a primeira edição dela. Ou seja, o Brasil só tinha sido descoberto há 12 anos, quando essa Bíblia foi feita a primeira edição. Imagina o trabalho que eles tiveram, né? Começando pelo Papa Sisto, revisada pelo Papa Clemente alguns anos depois,
E aí essa Bíblia, ela veio historicamente paralela à Vulgata Latina comum adotada de São Jerônimo, né? Que em muitos é traduzido ali, né? Para poder colocar, né? Um texto mais simples. A Ave Maria, por exemplo, ela é traduzida da Vulgata de São Jerônimo. Não é traduzida da Vulgata dessa aqui, né? Mas ela é traduzida da Vulgata de São Jerônimo. Né? É uma Bíblia fascinante essa. Tanto que essa aqui, ó, vem com a palavra primogênito em Mateus 1:25, né? Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogênito, et vocavit nomen ejus Jesum, né? Jesum. E então essa Bíblia foi colocada para poder ser uma tradução simplória, né? Uma tradução bem comum para o povo. Só que o povo não podia estudar o latim porque era uma coisa voltada ao clero da igreja, né? E por ser do clero, ela não pode ser dada ao povo comum. Então era naquela época que todo mundo ia assistir às missas, né? Ia assistir às missas e com isso ninguém lia. O padre rezava a missa de costa para o povo, de frente para o altar. E assim ele lia o texto em latim e o povo somente concordava. O povo ouvia alguma ou outra historinha sobre o nascimento, a morte de Jesus, Sansão e Dalila, alguma coisa assim, mas era bem pouco mesmo, quando o padre fazia uma homilia. Mas todo o texto era em latim. E antes de proibirem os casamentos, Bíblias como essa eram dadas aos filhos dos padres. E às vezes as pessoas que tinham mais condições compravam uma dessa, né, toda manuscrita e tal, para poder ter em casa. Então ele pagava ali o copista da Bíblia um salário pelo tempo que ele gastasse para copiar. E ali, quando ele entregava a Bíblia completamente encadernada, recebia o último pagamento, ele pegava outro serviço. E geralmente os nobres faziam isso e deixavam a Bíblia aberta em um texto específico, Salmo 91, Salmo 23, que dizia que abençoava a casa. E daí surgiu esse movimento dos católicos de colocar sempre uma Bíblia grande, aberta, para abençoar o lar. Mas isso não funciona, né? É só uma espécie de amuleto, né? Uma forma de transformar a Bíblia num amuleto. Então, com tudo isso, o latim se popularizou e ficou entendido como uma língua sagrada. Mas ele nunca foi uma língua sagrada. A Bíblia nunca foi escrita em latim. O latim ele foi tornado sagrado pela Igreja Católica, mas ele não é o idioma sagrado. Os idiomas sagrados são o hebraico, o aramaico e o grego. As línguas que a Bíblia de fato foi escrita. Só que ao esconder os textos originais, né, e deixar ali somente o texto latim, as pessoas não tinham como consultar se a tradução estava certa ou errada, não tinham nem como consultar o texto bíblico em si, porque não entendiam o latim. Geralmente falavam italiano, português, outras línguas e não entendiam o latim. E com isso o povo era ignorante, não lia a Bíblia. E a Igreja Católica nunca precisou proibir de fato a leitura.
Era só colocar num idioma que eles não conseguiam. Simples. Seria a mesma coisa que no Brasil a Bíblia ser traduzida para o russo e quem lesse fosse somente os padres russos ortodoxos, né? Já que a maioria do brasileiro não sabe o russo. Então, pega, coloca a Bíblia em russo e abre lá no Salmo 23 e está abençoado lá. De nada vai adiantar isso. Então a Bíblia Vulgata, ela teve esse propósito, né? E uma das primeiras traduções da Bíblia para uma língua vernácula foi feita de uma Bíblia dessa, em latim. Foi muito depois que começaram a ter acesso a textos gregos, textos hebraicos. E como eu já falei aqui, né, vou reiterar na história, a questão dos livros, né? Eles não foram retirados, eles foram acrescentados nas Bíblias no Antigo Testamento grego, tá? Mas quando houve a percepção da Tanar, viu que só tinha 39, aí houve sim a restauração de uma Bíblia para 39 livros no Antigo Testamento. E com isso fica mais perto. Só que como a ordem já estava cristianizada, né, mantiveram a ordem cristã, não colocaram a ordem judaica dos livros, que seria o mais lógico, né? E com isso a gente tem uma Bíblia com os livros certos, mas todos na ordem errada, né? E quando encontra alguma que está na ordem certa, a gente até acha estranho isso, né? Então, é um fenômeno que eu creio que se tiver um conhecimento mais profundo e tal, o povo começar a perceber essas coisas, vai ter uma correção na ordem dos livros. Porque a ordem adotada pelo cristianismo, que são Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, essa ordem vai se inverter de tal maneira que o último livro da Bíblia cristã não será mais Malaquias, e sim 2 Crônicas, né? Porque essa ordem foi estabelecida pela ordem latina para desjudaizar a Bíblia, tirar o contexto judaico ali e colocar aquilo como se já tivesse passado, como se não tivesse validade. Ou seja, invalida toda a história, a ordem cristã. E aí, né, quando você consegue colocar os livros na ordem que eles são, na ordem judaica, você percebe que eles vão dar uma continuidade na história, né? E terminando ali em 2 Crônicas, se fosse considerar ainda uma parte da história, daria continuidade em Macabeus para dar introdução de como o Império Romano entrou no Novo Testamento. Porém, não é isso que acontece. E nem as Bíblias católicas reconhecem corretamente a ordem dos Macabeus, porque algumas colocam mais para trás, outras mais para frente, né? A ordem dos livros profetas, né? Baruque, eles não sabem onde colocam direito, que às vezes está atrás de um profeta, na frente do mesmo profeta, né? Só não fica em último, depois de Malaquias. Porém, Baruque fica entre os profetas menores. E essa ordem é devido às diversas versões da Vulgata, né? Como essa daqui, ela tem o livro de Baruque numa ordem, em relação à Vulgata da SBB, que tem outra ordem, em relação a de São Jerônimo, que tem outra ordem, para os livros considerados deuterocanônicos, né? Então, com essa modificação das ordens, acaba não tendo certamente um encaixe correto ali, né, desses livros deuterocanônicos. Mas deveria se observar, no caso, creio eu, a ordem que é adotada na Septuaginta. E sendo assim, manteria aquela ordem, né? Mas não há um consenso. Podem observar aí, pega uma Ave Maria, pega uma Paulinas, pega a Jerusalém, a antiga, a atual, e vai comparando ali a ordem dos livros
e você vai ver que os do segundo canon, que são Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus e Baruque, eles não têm uma ordem pré-determinada. Muitas vezes Judite está perto de Esther, outras vezes está perto de Ruth. Então não existe ali essa ordem nesses livros, né? E por isso que eles foram retirados do canon hebraico, eles não entraram no canon hebraico. E deveria ser mantida aquela ordem até mesmo para uma compreensão melhor da questão da história, dos textos e dos ensinos, certo? Então, vou deixar vocês aqui com o texto de Gênesis, capítulo 1, e vou ler também João, capítulo 1, nessa Bíblia, né? Para que vocês vejam como é a versão dela, né? In princípio, creavit Deus, celum et terram, terra autem erat inanis et vacua, et tenebri erant superfaciam abyssi, et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixit qui Deus, fiat lux, et fata est lux. E vamos lá em João capítulo 1, né? Estamos em Mateus. Acho que já chegamos em Lucas. Aqui eu acho que já é João. Isso, diz assim, ó. In principio erat verbum, et verbo erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine quo factum est nihil, quod factum est. Né? Então, eu vou colocar o texto escrito aqui nos dois, tá? E da forma que está escrita, tá bem? E seria isso, né? Dessa Bíblia aqui. Ela é uma Bíblia fascinante, tá? O ano dela é aproximadamente 1825, como eu falei. Tá bem conservada, tem alguns pontos aqui que às vezes torna impossível devido às restaurações e reformas. Tem algumas páginas soltas, mas isso elas estão no lugar certinho, então não prejudica a compreensão do texto, né? Então, gente, seria só isso mesmo, tá? Um grande abraço a todos aí. Shalom. Se inscrevam no canal, curta e compartilhe o vídeo, tá? Nas redes sociais aí. E quem puder contribuir, eu estou deixando uma chave Pix aqui no final do vídeo, tá? E na descrição aqui embaixo, tá certo? Um grande abraço a todos. Shalom.